direito penal, existem dois erros de tipo: o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo em si é um erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. O erro de tipo essencial, mais especificamente, que é uma espécie do erro de tipo, o tipo essencial se refere a uma falsa percepção da realidade, em que o agente tem o erro, na verdade, está na percepção da realidade do agente, então o agente acaba praticando o crime com a exclusão do dolo. Já no erro de tipo acidental, não há exclusão do dolo, por isso, de certo modo, é um irrelevante penal. Há erros de tipo acidentais que possuem previsão legais e outros são postulados lógicos. Os que possuem previsão legais são o erro sobre a pessoa, execução e resultado. Irei conceituar um a um e dar exemplos. O erro sobre objeto refere-se a um erro de tipo acidental que incide sobre o objeto material do crime. O que é o objeto material? O objeto material é a pessoa ou objeto sobre o qual recai a conduta delituosa. Então, por exemplo, se João foi na calada da noite, foi ao depósito de arroz que quem é proprietária é Maria. Ele foi e pegou um saco que ele pensa ser de arroz. Porém, ele chega em casa e vê que o saco é de feijão. Porém, João, ele efetivamente queria furtar, teve vontade e teve o resultado furto. Embora não tenha furtado arroz e sim feijão, João responderá pelo crime de furto do mesmo modo. Ou seja, é um erro de tipo acidental, é um erro de tipo irrelevante, porque não exclui o dolo, né? O agente teve vontade e efetivamente consumou o delito. Ou também pode ser o contrário, que nem eu coloquei ali. Ele quer furtar feijão e furtou arroz. O próximo erro de tipo acidental é o erro de tipo sobre a pessoa. Ocorre o seguinte: para ficar mais claro, o erro quanto a pessoa, sobre a pessoa e o erro na execução possuem uma diferença subliminar. Qual é essa diferença? No erro sobre a pessoa, o erro está na mente do agente. O agente pensa que A é B e vai e pratica o crime, né, contra A porque acha que A é B. Então, por exemplo, se eu sou desafeto do João e eu vou e atiro, sei que o João tem uma rotina que meio-dia ele sai do trabalho dele. Quando der meio-dia eu vejo alguém realmente parecido com o João, tamanho semelhante, aparência semelhante, digamos que estava de boné e não deu para diferenciar tanto. E se eu atiro nesse sujeito e na verdade não é meu desafeto, então eu cometi um erro sobre a pessoa. O erro está na minha mente. Eu, por conta de uma distorção, né, em relação à realidade, eu acabei atingindo, ofendendo a pessoa diversa. Porém, o erro na execução é diferente. O erro está na execução. O agente, ele sabe, ele tem certeza de que o alvo, né, é aquele que ele efetivamente quer praticar o crime contra. Então ele sabe que João é realmente João e realmente é o João. Só que quando ele vai atirar em João, ele acerta Antônio, ou seja, ele acerta a pessoa diversa da pretendida. Esse é o erro na execução. Nesses dois casos, o agente ele responderá por crime doloso, na forma dolosa, a título de dolo, pois o agente queria o resultado e efetivamente teve esse resultado. Porém, no erro sobre a pessoa e no erro na execução, consideram-se as qualidades e condições pessoais da vítima que o agente queria atingir, que é a chamada vítima virtual, e não da vítima efetiva, que é aquele que efetivamente ele ofendeu, né? O que isso pode incorrer, senhores, quanto ao resultado, as consequências desse crime? Pode repercutir na análise do crime no tocante ao seu conceito analítico e também poderá repercutir no momento da dosimetria da pena, da aplicação da pena. Tomando a exemplo, se o agente pratica o crime contra
uma vítima que é tendenciosamente frágil, a tendência é caracterizar a tipicidade material do delito. Porém, se não é frágil, né, em regra não caracterizaria. Como, por exemplo, se o João pegar um taco de beisebol para acertar Dona Maria, que possui 80 anos, né, querendo causar lesão corporal, e atingir um jovem de 30 anos que tem práticas esportivas e na academia de malhação, musculação, e o dano poderá ser diferente. Porém, se ele atingir esse jovem com pretensão de atingir Dona Maria, ele responderá como se tivesse atingido Dona Maria. Então, trará tipicidade material ao delito, né? Não será excluído o fato típico e não será excluído o crime. Muito embora digamos que essa batida de taco de beisebol, né, não tenha causado realmente um dano para aquele agente, por talvez ele ter também segurado, né, com a mão e ter simplesmente incomodado um pouco a mão dele. Mas esse é somente um exemplo para entendimento, mas é claro que varia de caso para caso, poderia ser uma análise diversa da que estou preceituando aqui, mas isso foi só para fins de entendimento. E quanto à dosimetria da pena, o que poderá mudar é o seguinte, como por exemplo, nesse caso ele querer atingir uma idosa e atingir um jovem, vai se considerar como se ele tivesse atingido a idosa, as condições e as qualidades pessoais. E isso poderá incidir como uma circunstância, nas circunstâncias judiciais, na primeira fase, como uma culpabilidade desfavorável, uma circunstância judicial da culpabilidade desfavorável. Quanto ao resultado, senhores, gravem que é o único erro de tipo acidental que não é irrelevante. Por que não é irrelevante? Porque, nesse caso, o dolo é excluído. O agente pretende cometer um crime e comete diverso do que ele pretendia. No erro quanto ao resultado, que na verdade é chamado pelo Código Penal de resultado diverso do pretendido, né, ele consubstancia-se na ideia de que o agente tem uma conduta e essa conduta é carregada de uma vontade de praticar um determinado delito e acaba sendo praticado outro delito por erro na execução. Diferentemente, senhores, do erro na execução, o resultado diverso do pretendido refere-se ao agente que erra na execução, porém comete crime diverso do pretendido. No erro da execução, não. O agente, por erro nos meios da execução ou por acidente, ele ofende pessoa diversa da pretendida. E o último é o erro sobre o nexo causal. O agente, por exemplo, envenena Maria e, pensando que ela está morta pelo fato de ela não se mexer ou algo assim, né, o agente envenena Maria e ela não se mexe. Então o agente vai e joga ela da ponte, né, para poder ocultar o cadáver. A gente pensa que está ocultando o cadáver, mas na verdade, nesse caso, por exemplo, Maria na verdade não estava morta e nem iria morrer pelo veneno. Então, efetivamente, o agente comete o crime ao jogar Maria no rio e fazer com que ela morra afogada, né? Ou seja, o agente tem um erro quanto à causa da morte de Maria, ou seja, um erro contra o nexo causal, o nexo de conduta e resultado. Ressalte-se que esses três últimos são chamados de crimes aberrantes, né? O erro na execução é chamado de aberratio ictus, o erro quanto ao resultado, que é chamado de resultado diverso do pretendido, é chamado de aberratio criminis ou delicti, né? E o erro que incide sobre o nexo causal é também chamado de aberratio causae, dolo geral ou erro sucessivo, mais grave simplesmente, né, que é chamado de aberratio causae. Ou pode gravar os outros nomes também, mas nesse caso o nome que interessa é aberratio causae. E ressalte, senhores, que no erro quanto ao objeto, esse objeto que eu digo é o objeto material do crime,
né? Ou seja, a pessoa ou objeto sobre o qual recai a conduta delituosa. Não é objeto jurídico, como, por exemplo, poderia se preceituar que, nesse caso do furto, seria a integridade patrimonial, né, da vítima, de Maria. Acredito que foi Maria que eu dei o exemplo, né? E aqui eu fiz... Esse aqui é para fins didáticos, para diferenciar o erro sobre o objeto, execução e do resultado diverso pretendido, né? Esse aqui é um triângulo de Covey, né? É só um macetezinho que eu criei, né? Uma maneira didática de diferenciar erro sobre o objeto, erro quanto ao resultado e erro na execução. Que são esses aí que eu marquei de preto. Beleza. Por que eu dei o nome de triângulo de Covey e o que é isso? Covey é C de crime, O de objeto, no caso material, e V de vítima. Esses são os postulados lógicos do que eu chamo de triângulo de Covey, né? O erro sobre o objeto, em regra, o que? O agente comete o mesmo crime que queria cometer, atinge a mesma vítima, porém o objeto é diverso. No erro na execução, o agente atinge o mesmo objeto que queria, né, atingir, comete o mesmo crime que queria cometer, e porém a vítima é diversa. No erro quanto ao resultado, ele atinge a mesma vítima que queria atingir, atinge o mesmo objeto, porém o crime é diverso. Para ficar mais fácil de entender isso, é só lembrar de vítima, objeto e crime, né? Quanto no erro sobre objeto, obviamente, o objeto vai ser diverso. No erro da execução, obviamente, a vítima vai ser diversa, porque o agente o quê? Errou a execução e atingiu a vítima diversa. E o erro quanto ao resultado, ou seja, o resultado refere-se a um crime, né? O resultado refere-se ao crime. Então, o agente, quando ele comete um crime, porém é diverso do que ele pretendia cometer, então é o erro quanto ao resultado. É muito fácil, é só lembrar do triângulo de Covey, né? Que é crime, objeto e vítima. Crime, objeto e vítima, né? No caso do erro no erro quanto ao resultado, o crime é diverso, porém objeto e vítima são os mesmos. No caso do erro sobre o objeto, né, o crime e a vítima são os mesmos que a gente queria, o crime é o mesmo que a gente pretendia cometer, a vítima mesmo que o agente pretendia atingir. E no erro na execução, o que ocorre? A vítima é diversa, o crime e o objeto material são os mesmos. Triângulo de Covey.